Fala aí pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou mostrar uma alternativa para quem utiliza o terminal do Windows, como o PowerShell ou o CMD, por exemplo. Essa alternativa é um programa chamado Conemo. Ele é um emulador de terminal e vem com várias opções como customização de telas, de layout, de fonte, cores. Ele permite abrir várias abas com vários terminais diferentes em cada aba. Ele traz algumas informações aqui no rodapé da tela. Também possibilita o uso de alguns comandos Unix. E também permite que a gente trabalhe com múltiplas telas. Então, para começar, nós vamos aqui no site deles, que é o conemo.github.io. Clicamos em download para baixar. E aqui ele dá algumas opções, como o portátil de 32 e 64 bits e o instalador. Eu vou baixar a versão com o instalador. Então vamos clicar aqui, aguardar o download. Vamos clicar para executar a instalação. Bom, caso de vocês apareça essa janela aqui, nós vamos clicar em mais informações e vamos clicar em executar a si mesmo. Como no meu caso, o meu sistema operacional é de 64 bits, eu vou na primeira opção. Aguardamos um pouco e vamos clicar em Next. Clicar no checkbox para aceitar os termos de uso. Next, bem padrão Windows aqui. Next, install. Finalmente ele concluiu a instalação, vamos clicar em Finish. Vamos no menu iniciar. Vamos digitar Conemo. E aqui está ele, vamos abri-lo. E na primeira janela ele já pede para a gente inserir algumas configurações básicas, como o idioma, qual o terminal que a gente vai utilizar. No caso aqui eu vou escolher o PowerShell como administrador. O idioma eu recomendo deixar em inglês mesmo, porque não tem a opção de português. Aqui é o esquema de cores. Por enquanto eu vou deixar esse, eu acho melhor mudar as cores com o programa já aberto para a gente ver as diferenças. Nessa última configuração ele pergunta como a gente quer fazer as atualizações, então eu vou manter aqui na estável e vou clicar em OK. Agora com ele aberto, nós temos aqui, ele indica aqui nessa primeira aba que estamos utilizando o Windows PowerShell como administrador. Se a gente quiser abrir uma nova aba, é só dar 2 cliques aqui no espaço em branco. E ele vai abrir aqui na shell que está configurada com padrão, que no caso é o PowerShell. Podemos fechar também clicando com o botão direito e clicando em Close Tab. Caso a gente queira abrir uma nova aba com outro terminal, por exemplo, uma outra shell, a gente pode clicar com o botão direito e clicar em New Console Dialog. E aqui a gente escolhe qual shell que a gente quer utilizar. Aqui nós determinamos qual o diretório que ele vai iniciar. E se queremos que ele abra com uma nova janela, é só marcar essa opção. E como administrador também, só marcar essa outra opção aqui. Feito isso, é só clicar em Start e ele vai iniciar a nova aba aqui pra gente. Uma outra alternativa para fazer isso também é vir aqui nesse menu com o sinal do mais. Clicar nele e escolher qual shell a gente quer abrir. Por exemplo, o CMD. Vou fechar aqui. Vamos agora ver as configurações. Para acessar as configurações, nós podemos clicar aqui no botão direito e vamos em Settings. Podemos usar o atalho Windows Alt P, ou podemos vir aqui no menu superior direito e clicar em Settings. Aqui nessa primeira aba, nós temos as configurações bem parecidas com a que apareceu na primeira vez que a gente executou o Conemo. Então aqui a gente escolhe a shell que vai ser executada por padrão, o idioma, o esquema de cores. Aqui nós escolhemos o atalho que vai ser utilizado para maximizar ou minimizar o Conemo. Aqui nós temos o menu de fontes, onde nós podemos escolher o tamanho da fonte, se é negrito, itálico, qual fonte será utilizada, enfim. Eu não costumo alterar isso aqui, eu deixo como padrão. Aqui em Appearance a gente pode alterar, por exemplo, o scroll, quando ele vai rolar para baixo. Então se você põe para listar, ou se você está monitorando alguma coisa, vai ficar sempre rolando para baixo, né? Se você deixar aqui no automático, que é o que eu costumo deixar. Aqui em Tasks, nós podemos determinar para ele executar alguma coisa quando iniciar. Então, no meu caso, eu vou escolher aqui o PowerShell como administrador, que é a shell que eu utilizo por padrão. E aqui eu posso colocar, por exemplo, eu quero que ele inicie sempre na minha pasta de projetos, e não nessa pasta aqui, desse diretório. Então aqui eu vou colocar /dir
E entre aspas, eu vou colocar o diretório que eu quero que ele abra quando eu abrir o Conemo. Que no meu caso é o e:/code. Aqui tem as cores, nós podemos alterar as cores individualmente. Por exemplo, escolher um esquema de cores que mais agrade a gente. E aqui a gente faz um ajuste mais preciso, digamos assim. Aqui em transparência nós podemos, por exemplo, ativar aqui a transparência da janela, certo? E o nível dessa transparência. Aqui em mouse, por exemplo, a gente pode configurar qual ação ele vai fazer quando a gente clicar, por exemplo, com o botão direito. Então aqui tem copiar, colar, é automático. No caso do automático, por exemplo, se a gente selecionar algum texto, clicar com o botão direito, ele copia e cola aqui, certo? Se a gente já tiver alguma coisa copiada na área de transferência, então a gente pode clicar com o botão direito várias vezes e ele vai colando isso. Depois que configurarmos tudo, nós clicamos em Save Settings. Vamos testar aqui o comando que nós colocamos para ser executado ao abrir o programa, que no caso é para ele acessar a unidade E, na pasta Code. Então vou fechar ele aqui e vou abrir novamente. E está feito. Aqui é onde eu coloco os meus projetos que eu desenvolvo. E nós também temos a opção de importar um arquivo com todo o esquema que a gente montou aqui previamente, né? Então a gente vai aqui em Settings. Aqui tem a opção de exportar esse nosso esquema, por exemplo. E aqui embaixo nós temos a opção de importar. Então eu vou importar um esquema que eu sempre utilizo. Eu já deixei aqui na área de trabalho, que é esse aqui. Vamos confirmar. Ok. Save Settings. Eu vou iniciar aqui o WSL para a gente ver como é que ficou o esquema de cores. Aqui eu estou rodando o Ubuntu 20.04 LTS. Caso vocês tenham interesse em saber como instalar o WSL 2, eu vou deixar um card aí de um vídeo que eu fiz anteriormente ensinando a fazer isso. Bom, então deixa aí nos comentários se vocês acham que vale a pena utilizar o Conemo, ou se vocês preferem uma outra alternativa como o Windows Terminal. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês baixarem o arquivo de customização que eu utilizo, caso vocês tenham interesse. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam do Conemo, se vocês acham que vale a pena utilizar ele, se vocês utilizam já alguma outra alternativa como o Windows Terminal. E é isso, se tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa um like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo.